Eis o meu desafio, conseguir passar toda essa informação em talvez 10 minutos. É um desafio para mim conseguir fazer isso nesse tempo, porque eu sou uma pessoa que fala muito, né? Porém, estou trabalhando objetividade, então serei muito objetiva. Fiz um resuminho aqui para falar para vocês sobre a importância de aprender a identificar o nosso temperamento e das pessoas que convivemos, para aprender a lidar, a entender, a nos entender e a entender as pessoas. Isso ajuda muito na convivência. E temperamento não é um assunto atual, ele está sendo um assunto mais atual nos últimos anos. Meu primeiro contato foi, acho que em 2019, que eu ganhei um livro. O livro Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. E esse livro é muito bom porque ele fala do comportamento dos adultos e das crianças. E essa foi o meu primeiro contato com o estudo de temperamentos. E desde então eu já li outros livros e fui descobrindo que temperamentos era um assunto muito presente nas sociedades antigas. Os primeiros registros é de 400 anos antes de Cristo, com Hipócrates, para não errar o nome, Hipócrates. Ele já falava sobre os fluidos corporais, né, que identifica os temperamentos, hoje chamados temperamentos, mas falava-se fluidos corporais, tá? Que são sangue, bile, amarela, bile, negra e o fleuma. E esse estudo desses fluidos corporais, que iam identificando doenças, problemas, características, né, da saúde das pessoas, ele foi perdurando. E na Idade Média, teve um médico que deu o nome que a gente conhece hoje, e esse estudo dos fluidos corporais começou a ser chamado de temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Começou a ser associado, além da medicina, também na psicologia e até mesmo na moral cristã, que foi aonde eu comecei a me interessar mais, tá? Pela questão da moral cristã. Esse médico já era no 2º século depois de Cristo, que se chama Galeno. Ele era um médico romano. E aí ele já conseguiu fazer essa associação dos nomes, né, dos temperamentos com os elementos, né? O sanguíneo, ar; colérico, fogo; melancólico, terra; fleumático, água, né? E o que define mais ou menos superficialmente, sempre falo superficialmente porque para você identificar o temperamento precisa ser mais profundo. Superficialmente, o sanguíneo ele é comunicativo, expansivo e otimista. O colérico é determinado, impulsivo e líder por natureza. O melancólico é sensível, analítico e introspectivo. O fleumático ele é calmo, estável e paciente. Ele realmente é paciente. E aí nós temos a teoria dos 4 temperamentos. Outra pessoa que me instigou também a querer entender mais os temperamentos foi Santa Idelgarda, que nunca teve acesso a esses escritos destes médicos. Ela era uma santa monja da Idade Média e ela teve revelações, e nessas revelações teve justamente o termo fluidos corporais. Então ela tem os escritos de Santa Idelgarda é muito sobre saúde. Então ali ela prescreve alimentação, chás, pedras, coisas da natureza que tem a ver com cada fluido corporal, com cada temperamento. Agora vamos falar sobre os temperamentos em si. Como você vai identificar qual é o seu temperamento? Primeiramente a gente tem que identificar o nosso, depois a gente vai pensar lá nos outros. Mas não é tão simples assim identificar o nosso temperamento. A gente precisa analisar que algumas coisas, algumas decisões, algumas atitudes que a gente toma tem mais a ver com com a nossa personalidade do que com o nosso temperamento em si, tá? Então a gente tem que cuidar muito isso. Então você vai ter que analisar: eu agiria desta forma porque eu sou assim, sempre fui, desde criança, ou
a vida foi me moldando, a educação, os professores que eu tive, os meus líderes profissionais, né, a sociedade, e aí eu tomo essa atitude mais baseada na minha personalidade que foi formada e não no meu temperamento que nasceu comigo. Sim, a gente tem na teoria dos temperamentos, o temperamento ele vem com a gente quando a gente nasce. Por isso a importância também na educação dos filhos, você começar a identificar que os filhos criados da mesma forma são diferentes, porque eles podem vir de temperamentos diferentes. O meu temperamento é absurdamente diferente do meu irmão. Absurdamente diferente. Criados pelos mesmos pais, porém com atitudes completamente diferentes. E hoje que eu vejo as características dos temperamentos, eu super compreendo, tá? Então eu trouxe uma situação, duas situações na verdade, para você ver se você se identifica com qual seria a sua reação, tá? A primeira situação é uma festa da firma, tá? Um churrasco da firma. Você vai estar lá com os seus colegas de empresa. Então, quando você chega no ambiente, qual dessas afirmativas você vai se identificar? Você já conversa, opina, circula nos grupos? Se você se identifica com esta, você é quente. Não falei mais isso, né? Além de ter essa questão dos elementos, tem também a questão dos aportes, úmido, seco, quente e frio. Então nós vamos começar a identificação pelos aportes quente, frio, úmido ou seco. Depois que você se identificar com o aporte, a gente vai vir para o elemento físico, tá? Então, você chegou lá no ambiente, né? Você chegou lá no churrasco da firma. Já conversa, opina, circula entre os grupos, se sente em casa. Quente. Fica mais na sua, perto de quem já conhece. Seco. Observa o clima antes de se soltar. Fica ali só observando, chega, cumprimenta uma pessoa, duas, dá aquela observada, e depois se solta, que você vai observar primeiro e depois você vai interagir melhor. Ou você se junta a quem parece mais acolhedor. Tipo, você viu que tem ali uma pessoa que já é mais sorridente, mais simpática, você já vai chegando ali, né? Que você conhece, sabe que aquela pessoa ela é mais assim, amistosa, então você já vai chegando ali nela. Aí surge na conversa ali do churrasco da firma um tema polêmico. Vamos ver. Qualidade da comida do refeitório. É um bom tema, né? Para quem trabalha em firmas que tem refeitório. Senão você coloca uma situação aí hipotética da sua realidade, tá? Entra esse tema. Polêmico. Você entra no debate sem medo. Vai lá, dá a tua opinião, fala. E tá tudo certo. Não tô nem aí. Essa é a minha opinião. Quente. Tenta mudar de assunto ou suavizar aquela questão, né? Se não dá para mudar de assunto, você usa uma malemolência para dar uma amenizada na questão, não deixa ela tão polêmica, né? Deixa ela mais suave. Úmido. Você prefere não se envolver, você nem se expõe, você fica quieto na sua, não vou dar minha opinião, nem A nem B, sei de nada. Frio. Escuta, analisa as opiniões das outras pessoas, pondera, fala pouco. Até fala, mas fala pouco. Seco. Agora vamos para um aniversário de criança, hipoteticamente é um primo seu, então é uma festa de família, uma criança prima ali, tá? Aí, nesse aniversário, quando você vai lá, você brinca, anima as crianças, chama atenção. Quente. Ajuda os pais, cuida, acolhe, recebe as pessoas que estão chegando também, né? Se envolve ali com essa questão da recepção, de fazer o servir, de ajudar os pais na organização. Úmido. Observa de longe e com carinho. Tá, deixa, né? Festa de criança, né? Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Eu vou só observar carinhosamente o que está acontecendo, as interações das pessoas. Só observar. Com carinho, mas vou só observar. Frio. Cumpre o ritual e se retira. Vai lá, cumprimenta os pais, dá um presente para a criança, oi para algumas pessoas,
parabéns, bolinho, tchau. Seco. Nesse mesmo aniversário, começa uma criança a chorar. A criança começa a chorar. Qual é a sua atitude? Tenta acalmar ela rapidamente, tenta resolver aquele choro rápido, né? Tentar resolver. O que está acontecendo? O que foi, meu filho? O que houve? Você tenta resolver rápido, quente. Vai acolher, pega no colo, afaga, né? Faz aquele carinho, diz não foi nada, depois vai saber o que foi para resolver. Primeiro acalma, que é úmido. Fica meio sem saber o que fazer. A criança tá chorando, fica assim, tá? Vou ali, não vou? Ajudo, não ajudo? O que eu falo? Frio. Espera alguém mais próximo agir. Deixa ali que dali é mais chegada. Não fazer nada não. Deixa alguém mais próximo agir. Seco. Agora vamos para um outro ambiente. Vamos para um bar com os amigos. Lá nesse bar com os amigos, você é a pessoa que puxa assunto, fala alto, dá risada, interage com todo mundo, chama atenção. Quente. Nota-se que o quente ele é muito fácil de identificar, né, gente? Você acompanha o clima do grupo. Ah, o grupo tá falante, você fala, o grupo tá mais quieto, você fica mais quieto, né? Você vai indo conforme, você dança conforme a música, úmido. Escuta mais do que fala. Bom, você vai ter que falar em algum momento, afinal de contas você tá num bar com os amigos, mas você prefere escutar. De vez em quando você fala alguma coisa, frio. Fica em conversas mais profundas. Você escolhe ali, naquele grupo, alguém que consiga ter uma conversa que você acredite ser uma conversa de fundamento, né? Uma conversa que tenha propósito, uma conversa mais profunda, não fica falando besteira. Que mesa de bar as pessoas se soltam, falam mais besteira, né? Fala mal do chefe, do colega, do outro departamento. E você não, né? Prefere um assunto mais construtivo. Seco. Aí esse bar de repente ficou super barulhento. Barulhento, agitado, conversa de todo mundo, encheu o bar, lotou, tem uma musiquinha tocando, tá assim agitadíssimo. Você se adapta fácil com a agitação? Quente. Aguenta pelo grupo, mesmo que esteja desconfortável. Gente, eu tenho uma amiga que ela é muito assim. Ela é parceria do rolê. Tá, eu também sou. Aí a gente se une. As parcerias do rolê, mas a gente já se conhece pelo olhar, assim. Vamos ficar até o final, porque a gente é guerreira pelo grupo. Mas a vontade de ir embora às vezes bate, tá? Mas a gente fica. Fica cansado rapidamente. Ai, deu agitação. Ai, gente, tô cansada. Ai, meu Deus, que barulheira. Frio. Na hora que começou o burburinho, já pensou em ir embora. E, aliás, não só pensa. Daqui a pouquinho você já tá levantando, ai, eu vou embora. Pra mim, Deus, né? Já tá tudo certo, já comi meu lanche, já tomei meu chopinho, já socializei um pouquinho e vou embora. Seco. Então, gente, dentro destas atitudes, você vai ver quais você se identifica. Quem quer isso por escrito, me manda eu quero, e eu mando por escrito e você vai analisar melhor. Aí, aqui dentro, não dá para enxergar direitinho, mas eu tenho todas as características aqui definidas de cada elemento e no que isso se refere a nós, seres humanos, né? O que o ar significa no nosso organismo humano, assim como o fogo, a água e a terra. Mas para não ficar muito extenso, farei isto no próximo vídeo, para amanhã. E aí farei com calma e tranquilidade. Espero que hoje deu para entender um pouquinho que os temperamentos eles têm muito mais a ver com as nossas ações e reações diante das situações. E que o temperamento tem que cuidar para que ele não se confunda com a nossa personalidade. Ficou em dúvida sobre se é a sua personalidade ou se é o seu temperamento agindo? Lembra de quando você era criança? Como você se comportava? Porque quando a gente é criança, o nosso temperamento é mais genuíno. E conforme a maturidade chega na nossa vida, e maturidade não tem a ver com idade, tá? Mas conforme a maturidade chega, mais a gente se aproxima novamente da genuinidade do nosso temperamento na infância.
Então, quando você atinge um nível de maturidade, de entendimento das situações e das resoluções da vida, você passa por cima da sua personalidade adquirida e volta para o seu instinto temperamental. Por isso a importância de ter equilíbrio, de ter o temperamento equilibrado, né? Que é o que a gente vai ver amanhã aqui nessas anotações que eu fiz, que é sobre temperamento equilibrado e temperamento desequilibrado, o que ele causa na nossa vida, quais são as consequências do nosso temperamento desequilibrado e quais são as virtudes que a gente trabalha diariamente num temperamento equilibrado. Por hoje é só e até amanhã!